dia, classe Esperança. Bom dia, professor Lucas. Hoje é domingo, dia de louvar a Deus. Agradecer a Ele pelo que Ele fez até hoje em nossas vidas. De que forma? Louvando a Deus. O que é louvar a Deus? É bem dizer coisas boas, glorificar o nosso Deus. Nós já fizemos isso pela manhã, já ouvimos a palavra de Deus que o servo pastor nos falou e agora nós vamos para a nossa aula da escola dominical. E eu vou pedir agora que vocês pausem o vídeo e que vocês baixem a cabeça, fechem os olhos e façam uma oração pedindo para Deus abençoar a nossa aula. Vamos orar? Nós estamos estudando sobre o soldado cristão. Então, a palavra de Deus, Paulo, né, em Efésios, ele compara o soldado cristão da época lá, né, com os soldados romanos, e ele fala da armadura que o soldado romano usava para se proteger. E nós vamos ver lá em Efésios como que nós devemos de nos revestir da armadura de Deus. Então, nós já vimos, né? Hoje nós estamos vendo nosso coleguinha aí, nosso amiguinho, que ele já está todo revestido da armadura de Deus. Então, nós vemos que ele já está com o cinto da verdade, ele também está revestido da couraça da justiça, com o calçado da preparação do evangelho da paz. Ele está já com o escudo da fé, ele também está com o capacete da salvação e hoje a última parte da armadura, a espada do Espírito. Lá no livro de Efésios 6,17, quer dizer, a parte final do versículo 17, que é a parte B, diz: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bom, já sabemos então o que é a espada do Espírito. É a Bíblia, a palavra de Deus. E depois que a gente já colocou a armadura, nós estamos prontos para pegar essa nossa espada e ir para a batalha. Nossa espada não é feita de aço afiado, porque nós não estamos lutando contra a carne e o sangue. Nossa batalha é espiritual e só pode ser vencida no poder de Deus. Nossa espada é a palavra de Deus. Essa espada é diferente daquela de metal. Quanto mais você usa essa espada, mais ela fica sem fio de corte. Quer dizer, ela não corta direito. Mas quanto mais você usa a palavra de Deus na batalha da vida, tanto mais afiada e mais eficaz ela se torna. Então, está nos falando que significa que devemos aprender versículos. Isso é usar a palavra de Deus. Aprender versículos da Escritura para que o Espírito Santo possa trazê-los à nossa memória quando nós somos tentados a agir mal. Então, cada versículo que você aplica é uma arma poderosa usada por Deus para atacar Satanás e fazê-lo fugir. Então, quanto mais a palavra de Deus nós temos memorizado, na hora que nós precisamos, né, que nós somos atacados, né, pelo inimigo, nós vamos saber nos defender. Defender de que forma? Com a palavra de Deus. E agora, nós sabemos, né, nossa armadura está completa, então nós vamos ver quando que a gente deve de ler a Bíblia, né? Nós sabemos nas nossas aulas, a gente tem falado que a gente tem que estudar a palavra de Deus todos os dias, para a gente não cair em tentação, para a gente aprender cada dia mais, né, do que Deus quer falar, né, como que Deus quer que a gente seja, né, um cristão. E aí, a gente pensa assim, será que eu vou ler a Bíblia escutando música, eu vou entender? Será que se eu escutar eu vou ler na frente da televisão, leio um versículo já tá bom?
eu mexendo no celular, aí chama lá uma notificação, eu paro de ler. Não, nós vamos aqui hoje ver que a gente precisa se preparar para ler a palavra de Deus, a gente precisa se preparar para estudar também para a escola, né? A gente tem que ter um lugarzinho para a gente aprender, ter um sossego. E aqui nós vamos chamar esse lugar de lugar tranquilo, quer dizer, nós vamos ter um momento tranquilo, tá? Para a gente poder ler a palavra de Deus e meditar nela. Então, não é fazendo, né, a mãe fazendo almoço, o irmãozinho brincando, conversando e eu lendo a Bíblia ali, não é na frente da televisão. Então, nós temos que ter o nosso horário tranquilo, nosso período tranquilo, tá? E aí, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Hebreus, livro de Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 4, versículo de 12 a 16. Eu não vou ler esses versículos todos agora. Durante a explicação aqui, a gente vai citar e vocês vão acompanhando, combinado? Então, a primeira coisa que nós devemos pensar é que o livro especial de Deus para você e para mim. Que livro é esse que Deus nos deu, que é um livro especial? É a Bíblia. E vocês lembram desse versículo de 2 Timóteo 3,16? Diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção. Então, este não é um livro comum. De fato, é o único da sua espécie. É a palavra de Deus para os homens e mulheres, meninos e meninas. Então tá lá, toda a escritura, quer dizer, escritura significa escrito, é outro nome para a Bíblia. É inspirada por Deus. Essa frase significa que foi soprada por Deus. Deus nos deu a Bíblia por intermédio de escritores humanos. É como se ele tivesse soprado suas palavras para os escritores da Bíblia enquanto colocavam as palavras no papel. Este livro de Deus é verdadeiramente surpreendente. Para ler mais a respeito dele, vamos examinar então o livro de Hebreus. Aí nós vamos ler o primeiro versículo de Hebreus 4, 12. E o que nos diz lá? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante de que qualquer palavra, espada de 2 gumes. Então eu vou ler de novo porque eu me engasguei aí, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então é um livro especial que Deus deu para os seus filhos, para mim, para você, para todo aquele que crê que Deus mandou o seu Filho para morrer numa cruz por nós. E o Espírito Santo, ele nos ajuda a entender o que está escrito na Bíblia. A Bíblia, ela é viva e ativa. Está viva? As palavras da Bíblia parecem apenas palavras comuns numa página, mas de maneira muito real elas são vivas. Outros livros envelhecem, saem de circulação, mas a Bíblia nunca se tornou obsoleta. Suas verdades se aplicam tanto a situações em nosso mundo quanto o fizeram há milhares de anos quando ela foi escrita. A Bíblia nos oferece um caminho para o céu e sabedoria para a vida diária. Ela é eficaz, quer dizer, ela é ativa. Quando lemos e obedecemos a essas palavras de Deus, elas agem. As verdades da palavra de Deus têm poder para operar em nós a fim de transformarmos. Você pode pensar numa mudança em sua vida, mas não teria acontecido sem a palavra de Deus, né? Que é o quê? A salvação. Romanos fala isso, né? No capítulo 1, versículo
16. Vamos ler? Vamos abrir nossas Bíblias, Romanos 1, versículo 16. Então, vamos ler, o versículo 16 diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí vai mais para frente, no capítulo 10 de Romanos, continua aí, só vai, anda mais para frente, no versículo 17, acharam? Nos diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a Bíblia, ela é viva e ativa, né? De que outras maneiras a palavra de Deus muda a sua vida? Então, vamos lá? De que jeito? Então, por exemplo, né? A gente aprende na Bíblia, a gente aprende que nós temos que obedecer, né? Qualquer autoridade acima da gente, seja um pai, um professor, um policial, né? Uma pessoa mais de idade, né? Ela também nos ajuda, nos ensina a falar a verdade, né? Também de mostrar bondade, né? Mostrar que somos diferentes, porque nós temos a Cristo. Então, a palavra de Deus nos ensina várias lições. A palavra de Deus, como caminho do cristão, ela é como o caminho do cristão para o sucesso. No Salmo 1, aprendemos que se lermos a palavra de Deus e meditarmos sobre ela, o que é meditar, hein? É pensar nela dia e noite. Seremos o quê? Abençoados, teremos mais felicidade na vida. Começaremos a crescer até nosso pleno potencial, como acontece com as árvores plantadas junto a um rio. Quando bebemos a verdade da palavra de Deus, como a árvore bebe a água, nos transformamos por dentro e por fora. Então, vamos nos tornar mais sábios, tranquilos por dentro, e os outros verão, os nossos amiguinhos, nossos familiares verão o resultado nas nossas vidas, né? Nas nossas atitudes, nas nossas palavras, né? Josué, no Velho Testamento, no capítulo 8, diz que se meditarmos dia e noite na palavra de Deus, seremos prósperos, seremos bem-sucedidos. Nós também aprenderemos a tomar decisões sábias e nos relacionar bem com os outros, com o nosso próximo, né? O fato de fazer da palavra de Deus parte da sua vida diária não irá torná-lo necessariamente ricos em bens materiais, né? Não é essa prosperidade que nós estamos falando, mas fará você rico aos olhos de Deus e nos seus relacionamentos com os outros. Ninguém quer ser um fracasso, né? Alguém aqui nasceu, está crescendo, estudando, né? Vocês já logo serão jovens, adultos, para ser fracassado? A palavra de Deus fará de você um sucesso. De que forma a Bíblia é uma espada? A gente fala, né, que a Bíblia é uma espada. De que forma que ela é uma espada? Então, nós vimos que ela é viva, é poderosa, mas uma espada? Sim. Ela não é comprida e pontuda, né? Ela também não é feita de aço. Você tem ideia por que ela é chamada de espada? E aí, já pensaram nisso? Porque lá, né, no Hebreus que nós estamos estudando, diz que ela é um instrumento cortante. Uma espada afiada pode provocar cortes profundos. A espada da palavra de Deus pode cortar fundo o seu coração. Algumas vezes a palavra de Deus nos diz coisas sobre nós mesmos que não queremos ouvir. Ela nos diz que somos o quê? Pecadores. E isso nos fere como se fôssemos atravessados por uma espada. Quem gosta de ser chamado de pecador? Né? Quem é pecador é que desagrada a Deus, faz alguma coisa que desagrada a Deus. E quem é que gosta de desagradar a Deus?
A espada é às vezes usada para cortar ou separar duas coisas. A espada de Deus separa ou seleciona os nossos pensamentos e sentimentos, mostrando-nos o que é bom ou não. Se estivermos fazendo algo que não agrada a Deus, a Bíblia ensina que devemos confessar nosso erro a Ele. A palavra de Deus também ela é proveitosa para nos examinar nossos motivos íntimos para fazer as coisas. Quer dizer, que motivação que eu tenho para fazer as coisas, né? Isto nos leva a clamar a Deus pela sua ajuda para aprender a agradá-lo. A espada também é uma arma para lutar. Olha na mão de quem ela está, do soldado, né? À medida que vivemos para agradar a Deus, a sua palavra é poderosa. É a espada que precisamos para vencer a vida cristã. Nos dias bíblicos, a espada era uma das armas mais importantes na guerra. Você e eu temos que lutar todos os dias. Estamos em guerra com o diabo e nossa arma mais importante é a palavra de Deus, né? Nós vimos aí em Efésios 6:17, né? Que fala para tomar a espada, que é a palavra de Deus. Quando Satanás tentou Jesus a agir mal, Jesus aparou os golpes que o Satanás, né, desferia contra ele com a palavra de Deus. Cada vez que Jesus citava um versículo bíblico, Satanás não tinha outro recurso senão recuar. Ele tentou Jesus várias vezes a pecar, mas de cada vez Jesus puxou novamente da espada, citando outro versículo bíblico. Jesus conhecia a palavra de Deus e sabia como usá-la. Você sabe? Antes de seguir para o campo de batalha, todo bom soldado pratica com a espada todos os dias. Quer dizer, ele treina, né? É isso que você e eu precisamos fazer se quisermos vencer a guerra contra o diabo. Devemos aprender a palavra de Deus e usá-la todos os dias. Quando for tentado a roubar um chocolate do supermercado, vai lembrar, não furtarás. Que livro que fala lá dos mandamentos? Êxodo, né? Êxodo 20:15. Quando alguém caçou de você e você tem vontade de dizer algo desagradável em troca, você pode lá dentro de você repreender você mesmo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Esse versículo nós vimos na semana passada, né? Efésios 4:29. Se você está pronto para reclamar por ter que levar o lixo para fora, arrumar sua cama, ajudar a lavar a louça, varrer o quintal, aí você está pronto para reclamar, você lembra. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, quer dizer, nem brigas. Está lá em Filipenses 2:14. Então, nós vimos a importância de ter os versos bíblicos de cor, né? Porque quando nós estamos com a palavra de Deus na mão, a gente vai, procura, abre. Mas e quando eu preciso nela no dia a dia, eu não estou com a espada na mão, né? Ali para consultar, não estou preparado. Então, eu tenho o recurso da mente, né? De eu poder consultar a minha mente. Você está armado? Se for fazer da Bíblia uma parte da sua vida diária, procure obter um exemplar para o seu uso pessoal. Se não tiver uma, pergunte a seus pais ou ao seu professor da escola dominical o que fazer. Você talvez possa até economizar e comprar uma. É possível encontrar hoje Bíblias de recursos especiais para criança. Nós vimos também, né, na nossa exposição, lembra? Que nós temos vários tipos de Bíblias, né? Em braille. Então, ninguém tem desculpa de falar que não tem a Bíblia, né? Porque hoje nós temos vários recursos. Nós temos ela online, né? Você pode consultar no celular. Então, nós temos várias Bíblias, né? Algumas Bíblias também têm Bíblias para criança, que separam, né? Deixam em destaque, colorido, né? Bíblias desenhadas. E ainda tem Bíblias que tem lá um vocabulário para te explicar o que o que são aquelas palavras mais difíceis, né? Da passagem.
Então, o que que a gente não pode fazer como um soldado cristão? Nós não podemos ir para a guerra sem a nossa espada, né? Nós temos que ter uma Bíblia. Hoje em dia, a gente tem, né, na casa mais de uma Bíblia. Então, eu também não posso ir para a igreja sem a palavra de Deus. Eu também não posso ir desarmado, né? Eu tenho que ter a minha Bíblia. Então, vocês como alunos, eu sei que todos têm. Sei que até tem aluno que tem mais de uma Bíblia, né? Que eu já vi mais de uma Bíblia diferente. Então, hoje em dia não é um problema, né? A falta de dinheiro não é um problema, dificuldade para comprar como antigamente. Hoje nós temos um livre acesso à palavra de Deus, tanto na forma de cultuar como de um exemplar da palavra de Deus. Então, nunca vamos deixar, né, nossa Bíblia largada, nunca vamos esquecê-la em casa. Nós temos que usar essa espada, né, todos os dias. E por onde será que eu devo começar, né, a ler a Bíblia? Nós sabemos que a Bíblia é um livro bem grande, não é? Ela tem muitas páginas e tantas palavras que pode parecer impossível de você compreender, não é verdade? Mas não fique assustado. Deus não espera que você sente, comece a ler Gênesis e leia sem parar e vai até Apocalipse, lá capítulo 22, de uma vez só e tal. Você pode fazer isso, né, quando você tiver mais habilidade de leitura, tudo. Mas, por enquanto, a gente pode ler o quê? Porções menores da palavra de Deus, né? Então, a gente vai lá num capítulo, lê ele, medita, né? Mas não precisa ser, assim, uma leitura, né? Vamos ler todos, começa Gênesis, Êxodo, Levítico e vai embora lendo, né, apressadamente, né? Então, tem algumas ideias que te ajudem a você começar a ler a Bíblia. A primeira é leia um livro bíblico, quer dizer, você pode escolher onde você vai começar, né? Pode fazer isso no Evangelho de João, no Evangelho de Marcos. Você começa a ler o capítulo 1, né? Leia alguns versículos por dia. Então, no Novo Testamento, né? Você pode ir lá começar, não precisa começar em Gênesis. E você lê ou um capítulo, se não for muito grande, se você tiver leitura, ser bem desenvolvido em leitura, ou se não, alguns versículos por dia, tá? Você pode também estudar um tópico especial, né? O lugar onde você quer começar talvez seja um tema que você queira estudar, né? Então, se você estiver lutando com o pecado, você pode pedir para um adulto que encontre esse versículo, passagem bíblica, né? Sobre o pecado especificamente, e você vai ler durante lá uns dias aquele versículo, vai meditar, aprender, vai até decorar, né? Então, você procura versículo, tem hoje as concordâncias bíblicas que você pode procurar lá, a palavra pecado. Quando estiver na sala de aula, a gente pode ver sobre a concordância e lá existem vários versículos relacionados ao tema e você pode estudar isso, o pecado, dentro da Bíblia inteira, né? Como exemplo. Também como honestidade ou esperança, né? Então, você pode usar uma concordância bíblica, né? O que é a concordância? É uma lista de versículos que tem sobre o mesmo assunto, né? Então, você vai lá sobre esperança, você tem vários assuntos, né? No Novo, no Velho Testamento, e você vai consultando todos esses versículos. Também é uma forma de fazer. Então, você tem os seus pais em casa. Nossa, eu quero estudar sobre o final dos tempos, né? Como falou aqui, sobre esperança. Então, você tem professor de escola dominical, você tem os seus pais, você tem os diáconos, os presbíteros e o pastor. Você pode pedir ajuda para várias pessoas, né? Da igreja, para você ler sobre alguma coisa que você tenha dúvida. E também a escola dominical, né? Que outra forma de você estudar a Bíblia é você usando a lição que você ouviu da escola dominical ou mesmo do culto. Então, você
anota, né, o texto que foi ensinado e durante a semana, um pouquinho por dia, você vê aqueles versículos que foram citados, que foram lidos na sala de aula ou no culto do domingo, né? A escola dominical, o culto da manhã ou o culto da noite, né? Então, quer dizer, você vai praticando, usando essa espada, né, que é a palavra de Deus, durante o dia todo. Então, a melhor maneira de fazer uma leitura bíblica é ter o hábito, né, de decidir que você vai passar alguns minutos sozinho com Deus cada dia, né, como seu período tranquilo, especial. As crianças pequenas, geralmente, os pais estudam a palavra de Deus, faz o culto doméstico, né? O que é o culto doméstico? Você separa um período em família e você estuda ali um trecho da palavra de Deus com a família, você canta junto e ora, né? Ou um ora ou todos oram. Isso daí cada família estipula como vai fazer o seu culto doméstico, né? Ora antes de ler para começar, pedindo a Deus sabedoria para entender, depois estuda, medita e ora no final para que Deus o ajude a entender, a aplicar na sua vida aquela porção da palavra de Deus. Quando vocês são maiores, às vezes por alguma rotina diferente, tudo, às vezes acontece o culto doméstico não acontecer mais. É uma pena, porque ele é muito importante em qualquer idade da vida. Mas você também tem a sua devocional, né? O pastor sempre fala, né? O meu devocional, eu estudei tal assunto, eu gostaria de colocar aqui, mostrar para os irmãos, foi isso da minha devocional. Então, é essa parte do período seu com Deus. É aquela hora que você sozinho já aprendeu a ler a palavra de Deus, você vai pegar uma porção que seja um versículo. Você ora pedindo a Deus sabedoria, o Espírito Santo de Deus te dê sabedoria, você lê uma porção da palavra de Deus e depois você medita ali, lê uma, duas vezes, tenta extrair a lição ali e depois você ora pedindo para que Deus aplique em seu coração essa palavra, né? E aí é o momento de você ter, às vezes, até um papel, uma caneta e você anotar, olha, eu fiz a minha devocional, eu li esse texto e eu não entendi. Então, é hora de você buscar ajuda com todos esses que eu já citei, né? Para estudar a palavra de Deus. Então, não basta apenas eu ler a palavra de Deus na igreja, num culto numa casa, né? Eu tenho que ser um bom soldado, eu tenho que exercitar para o dia que eu precisar usar essa arma, eu não seja pego de surpresa, né? Aí eu fico em dúvida porque eu não conheço, então como é que eu vou usar essa palavra? Então, que com a armadura, né, que nós estudamos, que Deus nos ajude, né, nos abençoe para que possamos ser bons soldados, né, que quando cobrarem a razão da nossa fé, nós sabermos falar, quando o mal vier nos atacar e ele nos ataca diariamente, que nós possamos estar revestidos da palavra de Deus. Lembra, nós somos seres humanos, né? Buscando a perfeição, sermos perfeitos igual ao nosso Deus. Então, nós temos que treinar muito, muito, toda hora. E lembrar que qualquer parte da armadura que faltar vai ser um prejuízo muito grande. Toda parte da armadura nos protege, uma parte importante do nosso corpo. Se a gente perder um braço, vai fazer falta, não vai? Se acertar a cabeça, pronto, aí acabou tudo, né? Se a gente não é um órgão vital, perde uma perna, vai fazer diferença. Então, a gente precisa estar preparado para nos defender do ataque do inimigo. Então, que quando vocês, né, sempre
tiverem dúvida, abra lá em Efésios 6 e leiam sobre a armadura. Procure meditar se você está com ela completa, se você está revestido todos os dias com essa armadura que o nosso próprio Deus nos deu, né, para vencermos o ataque do inimigo. Logo em seguida da aula eu vou postar o link daquela música que fala, né, a Bíblia é um livro especial, é nela que aprendemos sobre Jesus, né, ela é o nosso amigo, companheiro, vou ler a Bíblia todo dia, vocês lembram dessa música? E depois ela canta os livros da Bíblia do Antigo e do Novo Testamento. Esse cântico é muito bom para a gente aprender, para a gente saber manejar bem a palavra de Deus. O que é isso? Ele está falando lá de Jó, na cabeça eu já lembro da música e eu sei onde que Jó está, perto de qual livro. Eu tenho lá, né, Hebreus, eu sei, fica no Novo Testamento, então ela nos ensina a quantidade de livros, a sequência dos livros, né? Para eu não precisar procurar nem no índice, nem procurar pela página, né? Página 1100 e não sei quanto. Não, eu vou ver na sequência e de tanto que eu canto, eu gravo, né? A sequência dos livros e eu nunca vou ter problema em encontrar um livro lá quando for citado, tá? Então, que Deus dê uma boa semana, escutem a música. Semana que vem, o professor Lucas, que vai estar à frente da aula, tá? Vamos orar também para que já o conselho está decidindo quando vai ser reaberto com segurança a igreja, né? Com tudo que foi pedido na lei, distância, quantidade de pessoas, vamos orar para que em breve nós possamos estar lá na nossa igreja, na casa de Deus, na casa de oração e também voltar às nossas aulas, né? Porque vocês fazem muita falta, né? Gravar uma aula é muito diferente do que a gente estar junto, tirando dúvidas, aprendendo junto, anotando, né? Então, tô com muita saudade disso. Então, nós estamos encerrando a nossa armadura, espero que vocês aprendam. Tenham aprendido e quando não lembrar, vamos à palavra de Deus lá em Efésios 6, tá? Que Deus abençoe a semana e até a próxima aula.